Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez com o coração desejoso de ser abençoado e abençoador. É com essa proposta que aqui nós estamos. Hoje eu quero falar dentro do seguinte tema, é uma pergunta. A esposa está pronta? Nós vamos mostrar que enquanto Igreja de Jesus, nós precisamos estar preparados. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração. Vamos fazer a leitura em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou ler o verso 2 e o 3. Diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Verso 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu quero associar a esse texto um outro que está em Apocalipse, o capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Pois bem, baseado nesses dois textos, eu quero falar-lhes, fazer aqui uma reflexão, baseado na seguinte pergunta. A esposa está pronta? A esposa está pronta? Estamos, meus amados, diante de dois textos que li, 2 Coríntios 11 e Apocalipse 19, verso 7, que mostra algo muito importante. O que esse texto nos ensina? O primeiro, demonstra a preocupação de Paulo, a preocupação do apóstolo São Paulo, em preparar a igreja para Jesus. Já o segundo texto mostra o cumprimento da promessa do casamento entre a igreja e Jesus. E a mesma já se encontra no céu, como garantia de que tal promessa iria se cumprir. Então é baseado nessa verdade bíblica, cristã, que eu gostaria de pensar com vocês. Quando a gente fala de esposa, aqui a pergunta é, a esposa está pronta? Na Bíblia, esposa aqui é sinônimo de igreja. É como se eu estivesse perguntando, a igreja está pronta? Pronta para quê? Pronta para o casamento. Pronto ou pronta para aquele grande dia, que é o dia do encontro da igreja, né? Alguns dizem noiva, outros dizem esposa, nessa tradução aqui está mostrando esposa, né? Mas isso depende da forma com que você olha para o texto. O que é importante e que a gente tem que observar é que Jesus é o esposo, o marido,
E a igreja é a noiva, a esposa, que está sendo preparada para o noivo, para o esposo, para o marido. Então, Paulo está dizendo, olha, eu estou preocupado. Eu tenho zelo de vocês. Tenho zelo de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E por que ele estava preocupado? Aí o versículo 3 ele vai explicar por quê. No verso 3 ele faz a seguinte afirmação, porque eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, ele sabia, quando escreveu esse assunto, de que enquanto seres humanos que somos, imperfeitos, dotados de uma natureza humana, muito propensa ao pecado, nós não estamos seguros completamente. A vida cristã, ela precisa ser vivida cada dia. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse texto está mostrando que nós temos que ter muito cuidado para a gente não ser enganado, para a gente não ser corrompido, como muitos já foram. Então você que está me ouvindo, você precisa acima de tudo estar atento, porque eu li uma palavra em que Deus está fazendo a promessa que nós vamos para o céu. Nós estamos sendo preparados. Quem é que está preparando a igreja? O Espírito Santo. É por isso que Tiago, quando escreve a sua carta, ele mostra que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Não sabeis vós que o Espírito Santo que habita em vocês tem ciúmes? Por que tem ciúme? Porque ele, como Espírito Santo, está preparando a igreja para o noivo, para o esposo, para Jesus. E se eu me envolvo com amantes, no sentido espiritual, se eu me envolvo com o pecado, se eu começo a fazer aquilo que não é próprio da vida cristã, é óbvio que o Espírito Santo, que tem a missão de me preparar para estar com Cristo, vai ficar enciumado. É isso que ele está falando. Então eu queria mostrar algumas coisas que eu vejo que são cuidados que nós temos que ter para a gente ser promovidos a esse grande dia que é o dia do casamento da igreja com Cristo. Olha o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 4, ele diz, eu vou ler um pouquinho antes para você entender, porque vai dizer assim no versículo 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então se sobreverá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E aí ele vai continuar dizendo, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Aleluia! Então o que esse texto está dizendo? Está dizendo que eu tenho que viver como filho da luz. Quem anda na luz, anda na claridade das boas obras, tem uma vida correta, não tem nada o que esconder. As trevas esconde tudo. Uma pessoa pode estar suja como quiser, nas trevas vai passar como limpa. Porque está nas trevas, está na escuridão, mas nós, diz a Bíblia, já não estamos em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então quem é que vai ser surpreendido? Assim como o ladrão surpreende quando ele vem para roubar? Quem está em trevas. Porque quem está na luz não vai ser surpreendido, porque ele está esperando. Ele está aguardando a vinda de Jesus. Para algumas pessoas, quando a gente fala disso, a pessoa desdenha, tem algumas que até ridiculariza, brinca, faz piada, Mas não tem problema.
Vai chegar a hora que nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, em o que tem compromisso, comprometimento com Deus e a sua palavra e o que não tem. A Bíblia diz, Jesus ensinando, não é, no seu sermão do monte, lá no finalzinho, no segundo sermão que ele pregou, não no primeiro, mas no segundo, ele vai dizer que assim como nos dias de Noé, os homens casavam, davam-se em casamento, não observava nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E aí Jesus diz assim, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando as pessoas acharem que não tem mais nenhuma possibilidade, estiverem preocupadas, encantadas com outras coisas, Jesus virá buscar seu povo. Então eu gostaria de perguntar para você, você está pronto para a vinda de Jesus? O tema da nossa mensagem é: a esposa está pronta? A igreja está pronta? Você, enquanto membro do corpo de Cristo, está pronto? Sua vida tem sido santificada? Você tem vivido em paz? Você tem demonstrado amor para com a obra do Senhor, para com o próximo e também para com você mesmo? Isso são sentimentos, são valores, são virtudes que precisam estar presentes na vida da noiva, da esposa, da igreja. Deus está aqui através do Espírito Santo nos preparando, então eu não posso ficar adiando aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Veja que aqui está dizendo que, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, dormir aqui no sentido espiritual, não está falando do sentido físico. Todos nós precisamos dormir. Mas esse sono aqui, que Paulo se refere, é o sono da indolência, da negligência, da inércia. Tem gente dormindo espiritualmente falando. E quando você está dormindo, olhando pelo aspecto físico, e fazendo uma comparação com o espiritual, quando você está dormindo, você perde a noção, inclusive, de perigo. Por isso que o texto diz, não durmamos, pois, como os demais. Como os demais quem? Como aqueles que estão nas trevas, como aqueles que não querem servir a Jesus, aqueles que não têm compromisso com Jesus. Mas vigiemos e sejamos sóbrios. A oração, acompanhada da vigilância, são duas ferramentas importantíssimas para nós cristãos. Eu preciso viver uma vida de oração e eu preciso vigiar. Não adianta só eu orar. Tem gente que ora, mas não vigia. Às vezes passa meia hora, 40, 50 minutos, uma hora orando, mas quando levanta, como não vigia, põe tudo a perder. Então ora, mas também vigia. Porque se você vigiar, dificilmente o inimigo vai conseguir vencer a sua vida. Então, primeira coisa, você precisa ser submetido à ajuda do Espírito Santo para que você possa ser preparado enquanto noiva. Eu, de igual forma, nós, juntos, compomos a esposa, a noiva de Jesus, a amada, que está sendo preparada para o marido, a saber, Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu vou ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Há também aqui uma advertência para nós. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o verso 3, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que esse texto está nos falando? Capítulo 2 trata da vinda de Cristo e mostra, inclusive, que ela será precedida da manifestação do anticristo. E a gente já vê o anticristo agindo. Você vê as plataformas do anticristo sendo montadas. O mundo está pronto para o anticristo. Isso é um sinal poderoso de que Jesus está voltando. E nós precisamos estar atentos. E aqui ele está nos advertindo, Paulo está nos advertindo, para que a gente não seja demovido do lugar que Deus nos chamou. Olha o que está escrito no verso 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E aí vem o versículo que eu li. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Primeira coisa, eu já coloquei.
né? Nós devemos ter devido cuidado de viver uma vida de oração e vigilância. Mas aqui também tem uma recomendação que eu preciso observar. Qual é? A apostasia. O que é apostasia? Apostasia, tem gente que acha que é a pessoa desviar. Não. Apostasia é você abraçar uma fé falsa. É você abrir mão da verdadeira, da genuína palavra, do Evangelho de Cristo e abraçar uma outra fé que não é condizente com aquilo que Jesus ensinou. Isso é apostatar da fé. Né? Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, inclusive, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O diabo sempre tentou imitar Deus e ele tem enganado muita gente. Ele tem levado muitas pessoas a se equivocarem, a abrir mão da genuína fé e abraçar as heresias. E a apostasia alcançou essa pessoa. Então, meu irmão, eu repito a pergunta: a noiva está pronta? A esposa está pronta? Cuidado com a apostasia. Mas eu quero também mostrar outro aspecto, porque aqui estamos mostrando, né, o preparo da igreja. E o Apocalipse, no capítulo de número 17, capítulo 22, versículo 17, está escrito assim, ó, é o cumprimento da Bíblia. O cumprimento da Bíblia. O versículo diz: o Espírito e a esposa dizem, vem. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, irmão, tudo está pronto para a vinda de Jesus. Não falta nada se cumprir. Quem conhece as profecias bíblicas, quem conhece a escatologia bíblica, sabe que os dias estão prontos. Tudo está sendo preparado para esse grande dia. A plataforma de anticristo, né? Hoje a gente sabe, através inclusive da própria internet, do mundo globalizado, que as coisas que a gente tinha dificuldade de entender, as profecias, hoje a gente consegue compreender. Tudo aquilo que vai acontecer e que só vai desencadear quando a igreja for arrebatada. Mas olha só, vale a pena esperar, porque a esposa está vestida de vestes brancas. E aí eu tenho que ir para o segundo texto que eu li. E é por aqui que a gente vai começar a pavimentar o encerramento dessa mensagem. Apocalipse, capítulo 19, já mostra esse texto aqui, a igreja no céu. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha o versículo 9. E disse, bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas, ou à ceia das bodas do Cordeiro. E ele disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A igreja vai ser arrebatada, nós vamos para o céu. A Bíblia diz que mais dias, menos dias, isso haverá de acontecer, e nós precisamos estar prontos. O apóstolo São Paulo, em Tessalonicenses, ele diz, amados, eu vos escrevo essas coisas, para que vocês não sejais ignorantes, como os demais que não têm esperança, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também devemos crer que aqueles que dormem em Jesus, um dia vão ressuscitar, e em conjunto com os vivos que serão transformados, vão encontrar com o Senhor nos ares. E aí, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É uma festa de casamento entre Cristo e a igreja, entre a igreja e Cristo. Eu quero estar lá. E incentivo você pela palavra a estar também. Então, se nós queremos estar lá, eu tenho que me guardar. Eu tenho que me preocupar de viver uma vida para Jesus. Eu não posso ser vítima de Satanás.
Eu não posso viver na prática do pecado. Eu tenho que buscar ao Senhor na sua essência. Eu preciso me comprometer com Ele, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que é isso, pastor Isaac? É nada mais, nada menos do que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É ter Jesus como seu Senhor e Senhor absoluto da sua vida e passar a viver uma vida para Deus. Estas pessoas um dia haverão de ouvir o toque, o chamado. Se estiver morto, a Bíblia diz que o toque da trombeta vai despertar essas pessoas. O mar vai ter que dar seus mortos, as suas sepulturas dar seus mortos, e as pessoas vão ser transformadas, e agora num corpo indestrutível, incorruptível e imortal. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos encontrar com o Senhor e vamos participar das bodas do Cordeiro, uma festa no céu para o recebimento da igreja. Enquanto no céu haverá uma festa de 7 anos, a Bíblia diz que a terra, para aqueles que não deram ouvido à palavra, para aqueles que não quiseram Jesus, para aqueles que desdenharam, aqueles que eu não acredito nisso, isso é bobagem, isso é conversa de crente, isso é conversa de pessoas fanáticas. Santo fanatismo. Isso é palavra de Deus, meus amados. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como disse nos dias de Noé, eles também fizeram o mesmo. Eles também não acreditavam que o mundo poderia ser destruído com água. E foi. E Jesus se utiliza inclusive daquilo para dizer que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Que Jesus possa nos ajudar, que Jesus possa te ajudar a viver uma vida piedosa, consagrada, para que você esteja entre esses bem-aventurados aqui, ó. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vale a pena esperar, vale a pena crer na palavra. Vale a pena renunciar a nós mesmos, porque o princípio do Evangelho é justamente isso. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que haverá uma recompensa. Olha o que está escrito em Apocalipse 21, versículo 1, né? Versículo de número 8, na verdade, diz assim, ó, mas quanto aos tímidos, deixa eu ler o versículo anterior. Versículo 6, e disse-me, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tiver sede de graça lhe der da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, concluindo, se existe um lugar de glória reservado para os servos, existe um lugar de tormento para aqueles que não quiseram servir a Jesus. Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Qual é a nossa escolha? Eu escolho Jesus. E digo, ora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor, porque eu estou te aguardando, eu estou te esperando, e nada enche a minha alma mais do que pensar na vinda de Jesus e no arrebatamento da igreja. Vamos orar para que nós não sejamos surpreendidos naquele dia, como a Bíblia ensina. Amado Pai Celestial, nós acabamos de ministrar uma palavra que mostra que nós temos que estar preparados para aquele grande dia, Pai. O dia que o Senhor dará ordem ao teu Filho Jesus para vir buscar a igreja, a sua esposa. E eu quero pedir ao Senhor, nos ajude, guarda-nos, livra-nos. Eu oro por este irmão, por essa irmã que nesse momento de fé intercedem junto ao Senhor, pedindo que o Senhor não só nos ajude, como ajude todas as demais pessoas. Que nós possamos ser guardados, Pai, do tentador. Que ele não nos vença. Que nós possamos sim vencê-lo através do poder do nome de Jesus.
Nos guarde, Pai. Nos livre de todos os males. Esse mundo cada dia mais jaz no maligno, mas nós precisamos ser guardados, meu Pai. Guarda-me, guarda a minha alma, guarda meu espírito, guarda o meu corpo. Em nome de Jesus, enquanto aqui estiver, o Teu Espírito Santo esteja me ajudando a vencer. E o mesmo, Pai, com cada um daqueles que estão aguardando a Tua vinda. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Passa muito rápido o tempo, não é? E estamos acabando mais uma programação. A nossa expectativa é de que, de alguma forma, a gente ajude você a servir a Jesus e a seguir Jesus, servir e seguir Jesus. Vou me despedindo de todos vocês, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa estar sobre vossas vidas. Lembre-se sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.